Saudações, hoje é o dia 4 de fevereiro de 2026 e finalmente eu trago um novo vídeo aqui para o canal, que eu vou começar com aquilo que parece ser até uma mudança de assunto. Então eu vou me referir ao filme Super-Homem de 1978, onde tem uma cena onde o personagem Lex Luthor, interpretado por Gene Hackman, diz para sua secretária algo mais ou menos assim, que o preço das mercadorias pode subir ou descer, as ações podem subir ou descer, pode ter problemas de transporte, a infraestrutura pode entrar em colapso, alguma coisa nesse sentido, mas que as pessoas sempre vão precisar de terra, e que terra é a coisa mais valiosa. Bom, eu não vou pôr o trecho do filme aqui, porque o mínimo que o YouTube fará é desmonetizar o meu vídeo, se é que não derruba, né? Mas basicamente ele diz algo nesse sentido, e esse personagem do Lex Luthor, nessa versão do Richard Donner, né? Ele é basicamente um grande especulador imobiliário. Os grandes planos dele, especialmente no primeiro filme, também parte no segundo, tem a ver com gerar um evento catastrófico que vai beneficiá-lo em termos imobiliários. E bem, então eu quero que a gente fique com essa mensagem que é, nesse sentido, bastante verdadeira. A Terra, os locais, o espaço físico, continua sendo das mais, se não a mais valiosa de todas as coisas, mesmo numa época onde a especulação atingiu tal nível de abstração e com tantas tecnologias diferenciadas. Mas a Terra, os imóveis, os espaços físicos continuam sendo de absoluta relevância e a gente às vezes não tem uma ideia tão clara do quanto eles são impactantes em toda a ordem econômica global. E isso pareceu uma mudança de assunto, porque na verdade o objetivo deste vídeo é refletir sobre o porquê de grandes empresas, especialmente, estarem tão revoltadas com a ideia do home office, do trabalho em casa, aquele que foi amplamente popularizado pela pandemia. E o mais curioso de todos, as empresas de tecnologia, essas da ponta, tipo Google, tipo Microsoft, essas mais voltadas à produção de tecnologias, elas estão liderando essa resistência contra esse tipo de trabalho remoto, com a ressalva que eu nem estou falando da situação onde você tem que decidir entre trabalhar integralmente na sede da empresa ou integralmente em casa. Na verdade, não é nem isso. O que está em pauta não é essa bipolaridade rígida. O que está em pauta, na verdade, é o trabalho misto, ou seja, o trabalho remoto, o trabalho de casa em tempo parcial. Aquele que você, por exemplo, ao invés de ir todos os dias da semana para o trabalho, você vai só 3 ou só 2. Na verdade, não é que você está tentando chegar a um meio termo. Há uma resistência enorme contra qualquer tipo de espaço fora da empresa. Ou seja, não é nem uma questão entre você não vir mais para o trabalho, mas a questão de você não vir apenas em alguns dias. O próprio Elon Musk, né, que é o que tem falado tanto aí a respeito de um grande empresário, dessa questão de inovação, ele diz que você não aceita, é tolerância zero contra essa ideia de trabalho remoto. Todo mundo tem que estar lá trabalhando integralmente dentro da empresa. E não é o único, nós vamos ver várias lideranças nesse sentido, desta nata das Big Techs, mais ou menos na mesma direção, ainda que esteja tendo uma dificuldade, né, de trazer as pessoas de volta. Se você for observar aqui no próprio YouTube mesmo, tem uma saraivada de conteúdos a esse respeito, e tem uma discussão muito ampla de por que isso acontece, porque apesar de tudo, apesar de ser focado mais para o lado do funcionário e para a melhora de qualidade de vida do funcionário, tem também umas questões muito práticas que surpreendem que haja uma resistência tão grande, porque afinal, o fato de você não ter que manter seus funcionários dentro de um determinado local também gera uma forma de economia. Você não precisa manter aquele local energizado, com manutenção. Se diminui a manutenção, os custos de manutenção naquele prédio ali, né? Você pode ter até espaços menores se você vai dividir a equipe. Em vez de trazer todo mundo o tempo todo naquele mesmo montante, você pode separar. Um dia traz uma parte daqui, outro dia faz outra parte da equipe, então você pode alugar um prédio mais barato. Você poderia, inclusive, especialmente no caso de países como o Brasil, menos vale transporte, menos vale alimentação que você tem que pagar. Então tem evidentes compensações para o lado do empresário. Claro que também tem uma série de problemas estruturais e, antes de tudo, é muito importante frisar também que tipos de trabalho nós estamos falando, né? Porque nós estamos numa fase histórica onde, de uma certa forma, especialmente a classe média, esqueceu, não sabe bem o que é trabalho. Acho que trabalho necessariamente é trabalho no escritório, que é o que está liderando a discussão sobre home office. São os trabalhos essencialmente burocráticos e também aqueles trabalhos de produção de entidades virtuais, né, como edição de vídeos, programação, coisas nesse sentido.
Evidentemente, não cabe discutir home office para produção física, né? Eu próprio não tenho como fazer home office, porque eu trabalho em produção de água tratada, para distribuição em empresa de saneamento. Então, no meu caso, não se aplica. Pessoas que trabalham em fábricas, como operários, agricultores, pessoas que trabalham metendo a mão na massa, pegando no pesado, não se coloca esse assunto. Então, esse assunto vai ser focado exclusivamente na parte administrativa, parte burocrática ou nessa parte de produção de entidades mais virtuais, ou talvez em alguns casos, mesmo que a pessoa trabalhe nessa parte de produção, mas ela está numa parte mais administrativa em si, né? Mas a gente sabe que está em discussão. Ainda assim, é muita gente, o grosso da classe média trabalha em setor burocrático, e ainda assim é uma discussão relevante, porque é muita gente trabalhando, né? Quase praticamente metade, na maioria dos países desenvolvidos, da força de trabalho está em situações que podem discutir alguma temática relativa a home office, né? Então vamos pontuar a questão aqui, vamos recapitular. Primeiro, eu não estou nem falando da questão de um home office total, você trabalhar integralmente em casa. Existe essa questão também, mas não é dela que eu estou falando. Estou falando daquela questão de você optar por um trabalho totalmente presencial na empresa e um trabalho não totalmente presencial, onde você vai apenas alguns dias para o trabalho e os outros você fica em casa. Mesmo nesse sentido aqui, o que acontece? Você teria o melhor de dois mundos, porque você gastaria menos no deslocamento, e é muito curioso que numa época em que se fala tanto dos problemas ambientais, da questão da alteração da temperatura do ambiente, assim, a pessoa está tão preocupada com isso, essa pauta entra tão pouco nessa questão, uma vez que seria redução de emissão de poluentes, né? Então deveria ter uma relevância muito maior. Algumas empresas deveriam ser até premiadas por essas estruturas de créditos de carbono aí, por estarem incentivando o home office, né? Sem contar, é claro, a economia para o empregador, que empurra para o trabalhador o gasto com energia, né? O gasto na estrutura da própria casa dele. Então, inclusive, tem até preocupações também se o home office não vai desenvolver uma nova forma de exploração, na qual o seu empregador sequer vai precisar te fornecer os instrumentos do meio de trabalho, ele vai invadir a sua privaticidade na sua própria casa para explorar. Tem até essa questão também, mas não vou entrar nela aqui. A questão é porque que mesmo num contexto de empresas de tecnologia que não precisam de produção física direta, que frequentemente estão até na vanguarda da inovação tecnológica e que poderiam perfeitamente utilizar esse trabalho híbrido, né, com benefícios para ambos os lados, e sem perder os benefícios também do trabalho presencial, que é aquele entrosamento entre as pessoas, aquela troca de ideias mais direta. Afinal, no trabalho híbrido você faria aquela parte em casa, mas você teria aqueles dias das reuniões também, daquela troca de ideias, você teria o melhor de dois mundos. Mas ainda assim, grandes empresas, como Google, Microsoft, Tesla, Amazon, elas têm sido extremamente intransigentes, extremamente reativas contra essa questão. E veja só, quando você vai observar isso nesses inúmeros debates que tem por aí, frequentemente você vai ver dos empresários uma opinião contrária ao trabalho remoto, né? E os argumentos chegam a ser previsíveis. Diz que a produtividade cai, porque não tem aquele entrosamento maior, não tem aquela relação mais direta, que quem faz uma defesa mais do trabalhador interpreta como aquela pressão mais direta para exigir produtividade, ou às vezes até aquele tipo de assédio, né? Mas, curiosamente, existe uma série de indicadores mostrando que, em vários casos, a produtividade até aumenta. E também você vai notar que, muitos desses casos, você tem tipo os grandes chefes das empresas, né, tendo essa posição contrária. Mas, às vezes, quando você pega o gerente mais direto, aquele cara que lida mais diretamente com o trabalhador, às vezes ele não tem essa opinião. O cara que está lidando mais diretamente com os seus funcionários, às vezes percebe que, às vezes, trabalhando de casa, não se perde muita coisa, ou talvez até ganhe. Tem vários indicadores mostrando que há, na verdade, sim, ganho de produtividade. Eu não vou nem entrar nessa seara, porque isso é perfeitamente discutível, mas é evidente que há uma nítida má vontade dessas grandes empresas, ao ponto de eles, evidentemente, sabotarem o trabalho remoto, né? Por exemplo, quando você estabelece, vamos todo mundo trabalhar remotamente, e a empresa não quer que aquilo dê certo, então ela não muda a metodologia, ela continua utilizando uma forma de se comunicar com seus funcionários como se estivessem presencialmente ali, não controla devidamente as equipes, e aí sim, você mantendo o mesmo método no trabalho home office, como se fosse um método de trabalho presencial, não tem como dar certo. Mas isso aí é de propósito, você vê que não tem um interesse efetivamente em que isso funciona. Mas ainda, até lá, ninguém conseguiu responder isso devidamente. Eles dão vários motivos pelos quais eles não gostam do trabalho remoto. Mas esses motivos todos são no mínimo discutíveis, tem várias evidências em contrários. E o detalhe, essa pressão vem de lá de cima. É claro que há
uma coisa que é indelével na história da relação entre empregador e empregado, né? Que é aquela questão de você sempre cobrar aquela mais-valia, de você sempre tentando tirar mais, né? Então, evidentemente, num trabalho remoto, o chefe não tem aquela capacidade de intimidação que é tão útil para eles, né, extraírem o máximo possível de seus funcionários. Por outro lado, gera menos estresse, tem menos problemas de burnout, menos problemas de relacionamento interno na empresa. Você sabe que muitas vezes no trabalho presencial tem gente que atrapalha o seu trabalho, tem gente que não te deixa trabalhar, você está fazendo alguma coisa, de repente chama para uma reunião totalmente inútil. Ou seja, eu acho que é no mínimo ambíguo. É difícil de dizer, só levantando dados e apontando prós e contras, o que seria melhor. Mas aí, como há uma evidente preferência de grande parte dos empregados, não todos, né, mas grande parte, de preferir o home office por questões de melhora de qualidade de vida, então essa discussão deveria ser, no mínimo, tendendo e sendo mais favorável à questão do trabalho remoto, até porque a tecnologia avançando vai tornando cada vez melhor a estrutura de telepresença e até aquela questão da falta do contato mais direto vai sendo atenuada, porque quanto melhor for a sua telecomunicação com imagem cada vez melhor, com som cada vez melhor, com uma percepção melhor do ambiente, chega um ponto que você vai diminuindo essa diferença entre o virtual e o real. Né? E seja, quem mais se beneficia disso seriam essas empresas de tecnologia que estão na vanguarda dessa questão. Né? Então vamos lá. Mas por quê? Porque afinal parece vir de lá de cima uma ordem expressa que todos esses grandes CEOs vão se manifestar de forma absolutamente homogênea contra o trabalho remoto, apesar de haver, não só da base do trabalho, mas até mesmo dos administradores intermediários, uma preferência por esse trabalho remoto que seria mais ecologicamente correto, mais sustentável, seria mais adequado aos novos meios, utilizaria melhor as tecnologias, abriria mais a possibilidade de você ter um quadro de empregabilidade maior, afinal você não tem que pegar só com as pessoas daquela localidade, pode pegar pessoas de locais mais distantes. Então, por quê? E aí vem a questão. Quando você percebe que os argumentos que são oferecidos para uma determinada coisa são frágeis, são no mínimo confusos, são claramente enviesados de um determinado grupo específico, ignoram determinados dados encontrados e frequentemente, no mínimo não consideram possibilidades alternativas, você percebe que há uma certa artificialidade no discurso. Mais uma vez, sem entrar no mérito que existem situações, sim, claro que no trabalho remoto não é cabível. Sim, existem indivíduos que são malandros. Tem cara que aproveita o trabalho remoto para sacanear, para não trabalhar direito. Mas você sabe muito bem que também tem o contrário. Tem um cara que lá mesmo no trabalho físico está lá encostado, não trabalhando direito, usando mil e uma desculpas, inclusive chegando atrasado com a desculpa do trânsito. Então você sabe que tem prós e contras em todas as situações. Mas o que eu percebo é que esse discurso em uníssono do grande empresariado contra o trabalho remoto, ele é frágil, ele é confuso, ele é superficial, e ainda assim ele é meio que homogêneo, quase que padronizado. Quando isso acontece, é porque, evidentemente, o verdadeiro motivo não é nenhum daqueles que está sendo expresso. É um motivo que está mais além. E, frequentemente, muitos desses grandes empresários, nem eles próprios são devidamente conscientes disso. E eu não estou dizendo que existe uma conspiração oculta de gente, temos que fazer tal coisa, apesar de que certamente alguém percebe isso. E é aí que eu conecto com a questão imobiliária. E aí a minha tese é muito simples. Sem desconsiderar várias outras questões, eu pessoalmente acho que um dos maiores, se não o maior obstáculo à massificação do trabalho remoto, inclusive na forma de trabalho híbrido, é a especulação imobiliária. Bom, não é a primeira vez que eu toco nesta questão neste canal. Desde comentar o fato de que as tragédias naturais, determinadas tragédias naturais, estão intimamente relacionadas com especulação imobiliária, quanto observar determinados fatores mais pontuais, mas eu gosto de deixar muito claro que às vezes a gente perde a noção da relevância disso. Não se esqueçam que uma das maiores crises econômicas da história, essa crise do subprime de agora de 2008, ela era essencialmente imobiliária. O Japão, um país que durante muito tempo foi a segunda maior economia do mundo e que todo mundo dizia na década de 80 que ia passar os Estados Unidos, que ia dominar o mundo, o Japão foi detonado basicamente por uma crise imobiliária. Tem outros fatores também, mas o que realmente ferrou de forma generalizada com a economia foi a crise imobiliária.
os liberais ficaram todos molhadinhos quando estourou aquela crise da Evergrande lá na China, né, que todo mundo, pronto, agora a China está arrasada. Só que lá o negócio não deu muito certo, porque lá tem uma coisa chamada governo que pôs moral, desceu o cacete nos casos aí, meio que acabou com a bandalheira, apesar de ter tido um prejuízo sim, porque o setor imobiliário era um dos setores da China menos regulados e praticamente todo privado. E deu aquela confusão toda ali. Mas veja só, a questão imobiliária é absolutamente relevante. Eu já abordei também a temática do êxodo metropolitano, que é uma questão essencialmente imobiliária, e é exatamente na direção dela que eu quero levar. Mas não nos esqueçamos, mesmo que uma grande crise não tenha uma origem imobiliária, ela fatalmente vai ter uma consequência imobiliária. Você pode apostar que se essa crise do Banco Master não tivesse sido detida a tempo, se tivesse se reelegido um bolsonarista aí, esse negócio tivesse sido levado adiante consumindo cada vez mais dinheiro público, quando isso aí estourasse, meu amigo, ia devastar a economia do país inteiro, e pode apostar que uma das consequências ia ser gente perdendo casa. Até porque houve alterações legislativas recentes no Brasil que possibilitam coisas que antigamente eram impossíveis, como você ser tirado da sua própria casa. Então sim, a questão imobiliária é absolutamente crucial. E o que eu estou colocando é que existe uma percepção nos altos círculos do sistema financeiro que, se for levado adiante o êxodo metropolitano, vai ferrar com o modelo de acumulação infinita de capital que nós temos hoje. O que é o êxodo metropolitano? Porque muitas pessoas têm falado de um êxodo urbano, mas não é exatamente um êxodo urbano, porque as pessoas não estão saindo das cidades para ir para o campo. Elas estão saindo de cidades grandes para ir para cidades menores, ou seja, estão saindo de uma zona metropolitana, de uma grande cidade, uma esfera de influência, e se movendo para cidades menores. E veja só, a questão do trabalho remoto tem muito a ver, influencia muito nisso, mesmo que você não saia da cidade, apenas se desloque para uma área mais periférica, no sentido assim de distância, né? Porque o que acontece? O indivíduo hoje que mora longe, não quer morar longe de um determinado local de trabalho, ele não quer fazer isso porque tem que pegar trânsito todo dia e tem que se deslocar. Mas se de repente se ele trabalha só 2 ou 3 vezes por semana, aí já encara uma distância maior. Bom, já que eu vou ter que me deslocar menos vezes para ir para o trabalho, então eu posso, de repente, morar no local mais longe, trabalhar de casa e vou para o trabalho só 2 vezes por semana, então tranquilo. Mas quando você tem que ir todo dia, fica muito complicado se morar em distâncias muito maiores. Então você é obrigado a se manter mais próximo do seu local de trabalho, infalivelmente pagando um aluguel ou pagando uma taxa lá por um imóvel que não corresponde exatamente ao preço, perdendo sua qualidade de vida, porque você precisa estar ali perto. Isso evidentemente encarece o preço dos imóveis e faz com que aqueles centros urbanos tenham um alto valor, um alto preço de metros quadrados. E você pode observar que, inclusive no Brasil, aliás, com muita frequência no próprio Brasil, há uma tendência cada vez maior do abandono de moradias, da foco em moradias para prédios institucionais, para prédios gerados para empresa ou para especulação. Por exemplo, transformar moradias em prédios para Airbnb, ou alugar prédios para determinados conglomerados empresariais. Isso tem sido uma tendência cada vez maior, uma concentração maior de trabalho de empresas, de corporações nas áreas mais centrais da cidade, elevando cada vez mais o preço dos imóveis. O ponto é que, se a questão do trabalho remoto, ou do trabalho híbrido, pega, e que eu acho que vai pegar, eles não vão conseguir evitar isso, mas é se intensificar cada vez mais, você vai favorecer ainda mais o êxodo metropolitano, ou seja, você vai desconcentrar a população das cidades. E aí que está o detalhe. O nosso sistema econômico atual, o nosso capital financeiro, nesse momento, período histórico, ele não está nem um pouco interessado nisso. Apesar da sua virtualização, apesar da sua suposta abstração, da sua internacionalização que parece não local, ele ainda é terrivelmente dependente da especulação imobiliária. E se ele não tiver um ponto material, uma estrutura física, onde ele possa majorar os preços e especular em cima dela, você quebra as pernas do esquema. Então esta é a minha visão. Eu acho que não é que alguém chegou e disse para o Elon Musk, para o Jeff Bezos, para o Bill Gates, é o seguinte, não, disseram isso, mas não. Mas alguém lá em cima com certeza percebe isso. Faça um exercício de pensamento, não é tão difícil visualizar isso. O objetivo se transmite de uma forma assim, até que meio que espontânea. Vai nas atitudes, aquelas coisas que você apreende
intuitivamente, ninguém precisa te dizer, mas o simples fato das pessoas estarem fazendo de tal forma, você observa aquilo ali e você percebe que tem alguma coisa ali estranha e que talvez uma das melhores explicações seja essa. E aí eu vou retomar aquele vídeo do comecinho, lá a fala do Lex Luthor, né, que é o grande vilão da especulação imobiliária. E veja só, isso não é só naquele filme do Super-Homem. Talvez até ultimamente não esteja mais tão em voga isso, mas é extremamente clichê na história do cinema, de séries de TV, essa ideia, né, da grande empresa, ou até de um gangster que quer desalojar uma família que mora em um determinado local, assim, porque quer fazer um grande empreendimento ali, né? É uma coisa, acho que a produção mais recente que eu me lembro disso, assim, que é das produções maiores, é aquele Up, Altas Aventuras, lá que tem aquele velhinho que não quer sair daquela casa lá, porque o pessoal quer comprar a casa para transformar numa coisa, não sei o que lá, num shopping, alguma coisa assim, né? Mas isso é muito comum. Inclusive rendendo muitas histórias, né? Essa questão de pessoas que estão acostumadas a viver naquela localidade, frequentemente pessoas idosas não querem sair de lá e fica um grande conglomerado empresarial, inclusive usando gangster, tentando intimidar aquelas pessoas para tirá-las dali, para promover um progresso. Tem muitas histórias nesse sentido que são perfeitamente análogas. Há histórias em zonas rurais também, onde tem grandes fazendeiros que não tomam as propriedades das pessoas ali. Então essa disputa por território, por terra, né? Ela sempre existiu, ela sempre foi perene em toda a história da humanidade. A maioria das guerras estão envolvidas a esse respeito. E lembra do que Lex Luthor falou. Tudo bem que você tem uma questão de produção material, dos seus preços, das mercadorias que você vende, das ações que são aplicadas em níveis extremamente virtuais sobre riquezas reais, que no final de tudo são físicas. Mas todas elas dependem de espaço físico. Você precisa de local, você precisa ter um local onde você possa minerar as suas riquezas. Você precisa ter um local onde você possa plantar, um local onde você possa ter seu gado, um local onde você possa colocar uma render farm ali para você produzir inteligência artificial. Tudo isso depende de espaço físico e, em última instância, especulação com o valor dos imóveis, fazendo com que os imóveis deixem de atender sua função social de moradia para se tornar mais um elemento de especulação financeira. Então, apesar de toda a virtualização do nosso sistema, ainda assim, no final das contas, ele se assenta numa base material. Porque quando tudo mais falha, quando suas aplicações não funcionam, quando de repente até os títulos da dívida pública estiverem muito baixos, quando sua caderneta de poupança não sei o que lá, bem ou mal tu ainda tem tua casa própria. As pessoas que têm um terreno ainda podem plantar naquele terreno, você tem um espaço físico onde você pode se organizar e trabalhar em casa. Até produzir alguma coisinha, mas tudo depende de você ter um local material. E para as empresas as mesmas coisas, elas precisam ter um espaço físico onde elas possam produzir as coisas. Elas precisam ter nem que seja um escritório para juntar aquela galera e poder organizar algumas coisas na falta de opções melhores, né? Então a questão dos espaços físicos é absolutamente crucial, as pessoas precisam de espaço físico. E aí vem aquela questão, é uma coisa de extrema necessidade, todo mundo precisa, todo mundo quer e é cada vez mais escasso. Não só pelo crescimento populacional, que já nem é mais tão grande assim, mas também porque, apesar do crescimento populacional mesmo tão estagnado, o que acontece? A especulação imobiliária ainda assim continua avançando e tornando tudo cada vez mais caro. Você percebe que não tem situação alguma onde o preço dos imóveis fique mais barato, a não ser que tenha uma tragédia gigantesca, mas os preços estão sempre subindo e você vai espalhando, redistribuindo as cidades, elas vão crescendo para os lados e num determinado momento aquele terreno está até mais ou menos barato, para daqui a tempo, é questão de tempo, ele está encarecendo. As coisas vão ficando cada vez mais caras, mesmo que a população não esteja aumentando. Mesmo que a produção material nem sequer esteja subindo. Aí, bom, eu não vou entrar na questão da especulação, tem um vídeo mais específico sobre isso, que é aquele lá em defesa dos ricos e oprimidos, né, onde eu conto aquela história dos terrenos ali, né? Mas aquele é um exemplo de como funciona essa especulação imobiliária, mas eu acho que todo mundo tem uma ideia clara do que eu estou dizendo. Eu estou colocando aqui, mesmo as empresas que a princípio não tem nada a ver com isso, frequentemente elas têm ações na bolsa, né? Elas especulam no mercado financeiro. As empresas do Elon Musk até que por enquanto acho que não, mas parece que ele já vai abrir o capital agora. Mas o fato é que toda a economia está atrelada a esse mercado financeiro direta ou indiretamente. Em algum momento, quando uma empresa vai crescendo, é quase que irresistível que ele abra suas ações na bolsa. Nem mesmo que não abra, a empresa em si ainda especula, joga dinheiro naquela estrutura ali do mercado financeiro. Mas apesar de tudo isso, apesar de toda essa virtualização, sempre tem que ter uma base material que conecta tudo. E se você consegue desafogar a estrutura das grandes cidades, se você consegue dar melhor qualidade de vida, melhores espaços físicos para as pessoas, elas vão para áreas mais distantes e podem comprar, viver em áreas maiores, isso significa o quê?
que elas vão ter mais liberdade pessoal, elas vão poder produzir coisas além daquele trabalho dela, elas vão poder plantar alguma coisa no seu terreno ou transformar numa oficinazinha. Isso vai dar uma autonomia financeira e produtiva adicional, o que significa que você é um salto na sua qualidade de vida, em vez de ficar pagando um aluguel caríssimo, sem ter um espaço próprio de produção e trabalhando para uma empresa. Percebe que há uma diferença enorme na relação de trabalho, na mudança. Você poder ir para uma área mais distante, mesmo que você tenha que ir 2 vezes por semana se deslocar, ou depende do caso, sei de casos de trabalhadores remotos aí que moram bem longe, vão 1 vez por semana só na sede da empresa, ou seja, que nesse caso até vale a pena mesmo morar bem mais longe. Se essa tendência foi se consolidando do modo como eu creio que ela vai se consolidar, você basicamente vai desconcentrar as populações das áreas metropolitanas e forçar para baixo o valor dos imóveis. Ou seja, já não vai ter mais motivo para as pessoas estarem concentrando em determinadas áreas, aqueles espaços cada vez mais caros. Isso significa que a base material que sustenta todo o sistema está desvalorizando, e isso, em consequência, vai afetar todo o sistema. É por isso que o grande capital financeiro, ainda que não pareça se manifestar dessa forma claramente, ainda assim ele está com certeza preocupado com essa questão imobiliária. E está preocupado desde sempre, nem que tenha que matar a gente, porque é por isso que eu digo que a especulação financeira leva às tragédias, né? Quem mora perto de um rio, num descampado, num morro, está lá por causa da especulação financeira. Porque determinadas áreas continuam ficando cada vez mais caras, mesmo que não haja uma procura de demanda, sempre dá um jeito de encarecer cada vez mais, empurrando as populações cada vez mais para periferias e áreas menos seguras. Isso não para nunca. Isso só vai parar quando houver uma mudança na base material. E essa mudança poderá vir com o êxodo metropolitano. E para esse êxodo metropolitano funcionar, a tecnologia que possibilita o trabalho remoto tem que se desenvolver mais, e ele se desenvolvendo mais vai ficar cada vez menor, cada vez tem menos desculpas para evitar essa desconcentração dos grandes centros urbanos. E aí isso aí vai enfraquecer o poder do capital financeiro especulativo. A ideia é basicamente essa. Não é muito fácil você lidar com isso, porque são vários níveis além. Eu estou fazendo um pensamento assim, eu estou tentando me colocar no lugar daquelas, de uma hipotética mente mais maquiavélica, né, que está vendo além das coisas. É uma das melhores formas de você tentar visualizar, entrar na cabeça desse pessoal para tentar compreender os fenômenos. Eu não vi absolutamente ninguém tocando nesse assunto, você já foi muito indireta, muito periférica, assim como, mas é um benefício para esse lugar, mas eu acho que por trás de todas essas camadas de desinformação, de desentendimento, dessas desculpas esfarrapadas que eles dão para não aceitar sequer o trabalho remoto parcial, que é o trabalho híbrido, tem alguma coisa por trás aí que não bate. E eu acho que essa questão da especulação financeira e do êxodo metropolitano explica bastante coisa. Eu sou o Marcos Valério XR e no dia 4 de fevereiro de 2026, muito obrigado por sua atenção.